Muito bem, meus craques de todo o Brasil, voltamos com o Encontro de Craques, aqui do Volkswagen House, no Street Studio, ao vivo para você em todo o Brasil, da BPS, da Volkswagen, do Band Sports, da Brahma, da Casa Flora, de Absolute Chivas, de Unimed Paulistana. Vocês vendo aí o nosso lounge de WTC, de Casa das Festas. Aliás, um grande abraço ao Tomé, da Casa das Festas, à família Casa das Festas presentes, a Marcelo Faisal, que faz toda o nosso paisagismo aí do nosso lounge, Lorena Hotel, um abraço à família Omori, o House Café, a Revista Caras, Isso é Dinheiro, Jokerman, a Brasileiros, a GoAir e Jornal Metro. Você pode amanhã acompanhar no www.encontrodecraques.com.br todos os programas, inclusive esse, amanhã, logo pela manhã, você já encontra no site disponível o programa no encontrodecraques.com.br. Você pode acessar a nossa página no Facebook, Encontro de Craques, e também no Twitter, Encontro de Craques. E é claro, você tem que acessar o Twitter do Band Esportes, @Band Esportes para você. E Band Esportes TV. @Band Esportes TV, já me disse aqui, @Sérgio Patrick, que está ao lado de @Alex Miller. 93. Então, e aqui também @Renata Saporito. Eu não tenho Twitter. E também miltoncruz.net.spfc.com.br. Você tem Também Twitter? não mexe com essas mexe com esse negócio, não? O negócio do Nilton Cruz é mexer em buscar jogadores no planeta, tá certo? E por falar em Nilton Cruz, essa figura querida e simpática, vencedor, assume o São Paulo, coloca o Rivaldo dá a volta por cima, joga um futebol brioso, como diria o grande finado Fiore Gigliotti, o futebol maravilhoso que está encantando, deu um acerto ali ao meio de campo, fez crescer o Casimiro, o próprio... eu dizia para o Milton Cruz que o próprio Rodrigo Souto acabou ganhando um pouco mais de punch no domingo último contra o Inter de Porto Alegre. O miolo de zaga Xandão e Rodolfo foi uma das apresentações mais brilhantes de uma zaga do campeonato. Foi absolutamente impecável o miolo de zaga do São Paulo contra o Inter de Porto Alegre. Então, vamos começar a falar com o Milton Cruz, mas antes a gente vai ver, sem dúvida, a dança dos técnicos que aconteceu no Brasileirão. E a dança dos técnicos novamente é tônica no Campeonato Brasileiro. Desde a primeira rodada da edição 2011, 7 clubes demitiram os seus comandantes. Sem a mesma boa campanha de 2009 e sem o apoio de boa parte da torcida, Paulo Silas também acabou deixando o Avaí. Para sua vaga foi contratado o técnico Alexandre Galo. Logo depois foi a vez do Cruzeiro perder o treinador. Depois do empate com o América Mineiro, na 5ª rodada, Joel Santana foi convidado para substituir Cuca no comando da Raposa. Ídolo da torcida gremista no início dos anos 80 como jogador, Renato Gaúcho não suportou a pressão ao perder a decisão do Gaúcho e, com uma sequência de 3 jogos sem vitórias no Brasileirão, deixou o cargo de treinador. No São Paulo, o clube acostumado a permanecer longos períodos com os seus técnicos, a situação não foi diferente. 3 derrotas consecutivas foram suficientes para derrubar Paulo César Carpegiani. O interino Milton Cruz assumiu a equipe em 2 vitórias e nesta segunda-feira a diretoria apresentou Adilson Batista como novo comandante tricolor. De volta à elite do futebol brasileiro, o América também adentrou a lista dos clubes com mais de um treinador na competição. O fraco início fez com que a diretoria do Coelho trocasse Mauro Fernandes pelo experiente delegado. Antônio Lopes chegou ao América e estreou no último fim de semana, com uma derrota por 4-0 para o Ceará. A desastrosa campanha neste começo de Brasileirão também fez uma vítima no Atlético Paranaense. Foram 6 jogos sem vitória e apenas 1 gol marcado, que culminaram com a demissão de Adilson Batista. No seu lugar, assumiu Renato Gaúcho. A última baixa ficou por conta do Internacional. O 10º lugar na tabela e a goleada sofrida para o São Paulo em pleno estádio Beira-Rio fizeram com que a diretoria colorada demitisse um dos maiores ídolos da história do Inter. Paulo Roberto Falcão chorou com a notícia da saída e disse publicamente que se decepcionou com alguns dirigentes do clube. Parece que mais uma vez os treinadores estão na corda bamba. Qualquer sinal de queda do desempenho será o principal motivo para se tornar mais um desempregado no mundo da bola. Quem será o próximo? Façam suas apostas.
Muito bem, meus craques de todo o Brasil. É a dança dos treinadores, a dança dos técnicos. Realmente, a gente brincava aqui. Eu quero mandar um abraço simpático a Paulo Roberto Falcão, que é um ídolo do futebol brasileiro, um craque. Teve a hombridade de se despedir do elenco do Inter de Porto Alegre. E o Miltinho Cruz dizia que o Falcão, antes do jogo, eles que são amigos pessoais, se cumprimentaram e tal. E é claro, 3 jogos, aconteceu com o Carpegiani, perdeu 3 jogos seguidos, teve desfalque do Lucas, mas não dá para jogar a responsabilidade. Acho que o São Paulo tem elenco e não dá para jogar no Lucas a responsabilidade da perda desses 3 jogos, até porque o São Paulo fez um jogo sob o comando do Milton Cruz no último domingo contra o Inter de Porto Alegre. Foi uma exibição absolutamente impecável do time do Morumbi, do tricolor paulista, contra o Inter de Porto Alegre. Eu repito, uma das grandes apresentações de um miolo de zaga entre Xandão e Rodolfo, e também o crescimento do Casimiro, a entrada do Rivaldo, quer dizer, uma experiência que tinha no meio de campo. São Paulo tem elenco, e mais do que elenco, Alex Miller, o São Paulo contrata, e segundo você, contrata e muito bem, né? Sem dúvida, né? Hoje apresentou o Denilson, uma prata da casa, jogou só 22 partidas pelo São Paulo quando tinha 18 anos, foi para o Arsenal da Inglaterra, onde ficou 5 anos, e hoje foi apresentado como jogador do São Paulo por 1 ano, o empréstimo dele. O Arsenal não queria soltar, mas o jogador pediu para a diretoria do Arsenal, em nome desses 5 anos de serviços prestados, o Denilson entendeu que seria o momento de retornar ao futebol brasileiro. E teve até um momento legal hoje da entrevista dele, nós conversamos com o Denilson, ele falando que se sente um inglês chegando ao futebol brasileiro, porque como atleta profissional, ele tem 5 anos de jogador inglês e 22 jogos de jogador brasileiro pelo São Paulo, né? Então é como se fosse um cara estrangeiro chegando no Brasil para se adaptar a uma nova realidade, porque hoje o futebol é bem diferente da época em que ele atuava, embora tenham se passado 5 anos. O Denilson vai se encaixar de que maneira nesse time aí, Milton? O Denilson, ele já fez mais de 100 jogos pelo Arsenal, né? Então, 150 ele foi. Então fez. Então é um jogador que já está. Quando ele subiu, ele com 17 anos estreou no São Paulo. Eu lembro que foi um jogo contra o Corinthians e o Fabão ainda falou para mim: onde você arrumou esse garoto aí que parece que tem mais de 50 anos, é um veterano já, porque ele já era um craque, Então, eu acho que ele voltando para o Brasil, o Denilson vai ter uma grande chance na seleção, vai ter agora o Mundial, né? E as Olimpíadas, e ele vai poder participar das Olimpíadas. Então, é um jogador que dispensa comentário, né? A gente espera que ele possa voltar, vai ter um período de adaptação, mas é um excelente jogador e vai se dar muito bem no São Paulo. O Milton, como é que é a rotina de observar na base, em outros times, para reforçar o São Paulo? Como é que você equilibra oportunidades? Porque às vezes tem um jogador que não é exatamente da posição que o time está precisando, que o São Paulo está precisando, mas está ali numa boa oportunidade, e as necessidades que o grupo tem, e que às vezes você tem até que esconder um pouquinho para que o mercado não supervalorize, sei lá, começa a sair uma declaração tua ou do treinador, São Paulo precisa de um lateral esquerdo, é natural que os preços subam, que as coisas fiquem mais difíceis, né? Primeiro a gente, quando está precisando de um jogador na posição, a gente vai ver na base, para ver se tem esse jogador. Senão a gente sai no mercado, eu faço uma relação de algum jogador, de muitos jogadores que eu vejo e gosto, tem uma relação. Se eu vou na base e não encontro o jogador que o treinador está querendo e o São Paulo precisa, o elenco precisa, aí a gente corre atrás do jogador para essa posição. Como é que você faz? Vídeo é conhecido para quem você liga e pega informação? Não, são amigos meus que às vezes me ligam, são pessoas que eu ligo também às vezes, né, para pedir informação, para saber se tem jogador nessa posição. Então a gente sempre está aí, como eu tenho amigo no mundo inteiro, no Brasil inteiro, os caras estão sempre ligando, porque a maioria dos jogadores querem vir para o São Paulo. Então tem essa facilidade também da gente encontrar pelo nome do São Paulo, pelo clube, pela organização. Então isso tudo facilita também. Milton, em relação à janela que fecha amanhã, queria saber se chega mais alguém em relação ao Coates, ao Canhetos, como é que está a negociação? O Coates
estava certo, mas parece que agora ficou longe. E o Canhetes mais ou menos certo, mas ele tinha algumas pendências no Boca. Como é que está tudo isso? Só emendando a pergunta dela, Milton, tem o Canhete e também tem o Pires, lateral direito do Cerro Porteño, que pelas informações que a gente obteve já até se despediu dos jogadores do Cerro e deve ser anunciado amanhã pelo São Paulo junto com o Canhete. Essa informação dá para passar para o torcedor já? Então, tá bem adiantada a negociação, acredito que sim, que possa vir esses dois jogadores já. Me permite. Tá bem adiantado, eu não quero saber nem meu craque. Eu quero saber o seguinte: temos Canhetes e Pires amanhã no Morumbi com um furo de reportagem aqui no Encontro de Craques ao vivo para o Brasil todo? Não, bom, eu sou a pessoa que observo, olho, né? E agora a parte burocrática. Você falou com o Juvenal há poucos minutos antes de você chegar. Presidente, amanhã, 10 horas da manhã, chegam os meninos, vamos apresentá-los na quinta-feira. Vamos apresentá-los na quinta-feira. E aí a torcida do São Paulo pode sim, a Renata disse que a janela fecha amanhã, pode sim celebrar um bom número de contratações de bons reforços. São jogadores que faltam detalhes. Vão somar. Vão ajudar, lógico, são jogadores jovens, os dois têm 21 anos. O Pirre é um jogador que está na seleção paraguaia, já é um destaque. Conversei com o Arce, tirei informação com o Arce, falei com o Muricy, que o Muricy jogou 2 ou 3 vezes contra o Cerro, falou muito bem do jogador, marcou o Neymar, foi muito bem. E só não está sendo titular do Paraguai porque ele teve uma cirurgia depois da Libertadores de menisco e está sendo preparado, não está 100% ainda para poder jogar. Mas é um jogador que tenho muitas informações boas sobre ele, e o Canhete era o substituto do Riquelme, estava para ser o sucessor do Riquelme, tá? Mas como o Riquelme não dá brecha, ele então foi emprestado para a Universidade Católica e vem para São Paulo. E é um jogador que é fã do Rogério, é fã do Rivaldo. O dia que ele veio fazer exame médico aí, que nós precisamos ver a alegria que ele estava de tá jantando com o Rogério, do lado do Rivaldo. Então é um jogador que promete muito. Bacana, e é um mercado ótimo, né? A América do Sul aí tá rendendo muito. O Patrick, se você me permitir, então eu quero já dizer para o meu craque todo o Brasil e aproveitando a pergunta oportuna da Renata Saporito, que então Pires e Canhetes são jogadores já do São Paulo Futebol Clube, porque o Milton, os seus olhos brilharam. E quando você diz, não, brilharam, porque, se você me permitir, para antes da sua pergunta, como é que o Milton Cruz, ele tem uma rede de informações no mundo todo? Então, para analisar um jogador, ele analisa se o contrato do jogador, quando vence o contrato do jogador, em que pé está a situação financeira do jogador, como está a família do jogador em relação à sua posição, seja ele brasileiro ou seja ele de outro país, enfim. Então, o Milton Cruz, ele tem uma posição, até discutimos ontem com alguns amigos do futebol, se o Milton Cruz não deveria ser efetivado como técnico do São Paulo. E aí citaram o exemplo do Rojas, quando foi efetivado, o Rojas que era treinador de goleiro, quando foi efetivado como técnico do São Paulo. O Milton Cruz é tão amigo dos jogadores, o Milton ele tem uma posição tática dentro de um clube de futebol que é de suma importância. Todos os clubes de futebol gostariam de ter um Milton Cruz, porque ele tem a sua rede. E essa análise é feita de maneira profunda, de maneira absolutamente rigorosa, criteriosa, para trazer os melhores atletas. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, quero saber do Milton. Você falou que ligou para o Muricy. O Santos tem muita gente interessada no Danilo. Né? O Jonathan foi negociado. De repente, você liga para o Muricy, você não pode despertar num rival o interesse pelo mesmo jogador, e ele fala, bom, é profissional, ele fala para a diretoria do Santos, ó, São Paulo tá de olho no menino do Cerro, ele é bom também e tal, para a mesma posição. Como é que você faz isso? Não, mas quando eu falei com o Muricy... Mas daí a relação pessoal, daí essa rede... O negócio já estava mais ou menos já apalavrado com o São Paulo. E ele falou, realmente, é muito bom jogador, e nós estamos negociando o Jonathan já para a Inter de Milão. Isso aí já tem uns 25 dias, quase um mês já que eu peguei as informações.